Muito bem, estamos gravando. Vamos continuar o nosso conteúdo aqui então. Nós vamos mais tranquilos, né? Para não acumular muita matéria para a próxima prova. Eu não sei quando vai ser, para te falar a verdade, né? Mas às vezes, por exemplo, essa última prova foi muito conteúdo, né? Então, vamos caminhando aqui, que a gente chega num ritmo legal. Deixa eu ver onde a gente parou na última aula. Isso aqui a gente viu. Beleza, vamos daqui então. Nossa, olha o efeito slide. Vamos lá. Muito bem, os dons do Espírito Santo. Né? Continuando falando sobre um tema bastante pertinente. Vamos lá. O que Paulo diz sobre dons espirituais, sobre o Espírito Santo? Olha lá. Uma das coisas que Paulo destaca é não extinguais o Espírito Santo, né? E o que ele quer dizer com isso? É simples. Que extinguir no sentido de quê? De apagar o fogo, né? Provavelmente ele tinha em mente algumas passagens quando ele diz isso aqui, né? Não extinguais o Espírito Santo. Não tem como eu extinguir o Espírito Santo, tipo, matar o Espírito Santo. Ou tirar ele da terra, não tem como extinguir o Espírito Santo. Então, o que ele estava querendo dizer? Provavelmente, a ideia de Paulo aqui nessa afirmação é nos dar a ideia do fogo sendo apagado, que o Espírito Santo dentro de nós é como se fosse um fogo, né? Uma lareira, algo que está constantemente queimando, mas se a gente não coloca lenha, vamos dizer assim, esse fogo pode se apagar, né? Esse fogo pode se minguar. Então é nesse sentido que ele vai usar a expressão não extinguir o Espírito Santo. Algumas passagens têm essa ideia lá, as chamas do Gena. Deixa eu abrir essas passagens aqui, ó. Marcos 9, 44 a 46. Vou abrir aqui. Vou abrir e mando para vocês aí no chat a passagem. Para não ter que ficar trocando de tela. Só um pouquinho, meu computador hoje está terrível. Meu Deus, que isso? Consegui. Então, Marcos 9, 44. Ó, vou mandar para vocês aí no chat o versículo, ó. Que aí depois até se vocês quiserem copiarem o versículo, fica mais fácil. Tá lá, diz o seguinte, ó, do 44 e 46. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se de um dos teus olhos te fazer tropeçar, arranca-o, que é melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que ter os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, a primeira ideia aqui de fogo apagando ou não, a gente tem em Marcos, né? As chamas aqui do Sheol, né? Não queria dizer gênero aqui. As lâmpadas que não se apagam, Mateus 12, 20 também, olha aqui, ó. Mateus 12, 20. Daqui a pouco eu colo ali no chat para vocês. Diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que se faça vencedor o juízo, certo? Então a gente tem aqui a ideia de fogo também, mas como uma metáfora, né? Para a gente entender melhor o que o Paulo está querendo falar. E também aqui, ó, Daniel 3, 25 a 28. Deixa eu abrir aqui. Daniel 3, 25 a 28. Deixa eu copiar para vocês aqui. Então, 25, 26 mandei aí. Agora deixa eu mandar 27, 28.
Não foi tudo, mas eu vou ler aqui e aí vocês acompanham comigo. Então, Daniel 3. Daniel 3, 25 a 28. Vamos lá. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Vocês estão vendo o slide aqui? Para mim não está mostrando. Vamos lá. Semelhante a filho de Deus, dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, juntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deles, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Então, muito bem. Quando a gente vê aqui o sentido de fogo, provavelmente aqui o que Paulo tinha em mente são essas 3 passagens, né? Ali as chamas do inferno, a primeira que ele coloca, a segunda a lâmpada que não se apaga de Mateus 12, 20, aqui em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no fogo e não sofreram nenhum dano, né? Então, quando Paulo fala de extinguir o Espírito Santo, é muito provável ele estar com a ideia de apagar o fogo, né? Tirar o fogo do Espírito Santo. E essa compreensão que o Espírito Santo é um fogo dentro de nós, ela precisa ser bem clara, né? Porque, de fato, para a gente medir essa ideia de que Deus, o Espírito Santo, ele está mais ativo ou menos ativo na minha vida, o Espírito Santo está operando ou não em mim, é necessário ter essa compreensão do fogo, né? O Espírito Santo, ele está em mim, né? Mas ele pode tanto estar como uma labareda, né? Um fogo muito intenso, como ele pode estar só a fumacinha, né? Se minguando. Então, isso muito depende de como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus e como que o Espírito Santo ele age dentro de nós. Então, quando ele fala não extinguas o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo, ele está nos dando essa ordem. Ele fala, presta atenção, o Espírito Santo é como uma fogueira, como uma lareira. Se você não alimentar, né, ou pior, fazer coisas para apagar esse fogo, jogar uma água, né, ele vai se apagando dentro de você. Né? Ele vai se extinguindo dentro de você. Ele pode estar queimando dentro do irmão do seu lado, mas dentro de você esse fogo pode estar se extinguindo. Então isso é a ideia do Espírito Santo com Paulo. Espera aí que entrou mais alguém aqui, deixa eu aceitar. Muito bem, continuando. O Espírito Santo pode ser extinguido por uma atitude errada? Vamos pensar aqui, ó. Se o Espírito Santo for substituído pelo pecado, ele diz: não desprezeis profecias, examinai tudo, retendo o que é bom. Vamos pensar então, o Espírito Santo ele pode se extinguir dentro de nós? Pode chegar um momento que sim, né? Porque se a gente for substituindo o Espírito Santo pelo pecado, a momento onde a nossa vida é pecado, né? O Espírito ele se esvai, né? E aí entra onde esse fogo Professora, se foi, seu né? áudio está cortando. Professor, Agora seu cortou, áudio né? ficou ruim. Eu não sei o que está acontecendo. A internet aqui hoje está difícil. Vou mudar a posição aqui para ver se a internet melhora. Muito bem. Então, recapitulando aqui, o Espírito Santo pode se extinguir se as atitudes erradas forem se repetindo, sim, né? A gente não pode desprezar as profecias, a gente tem que se examinar e reter sempre o que é bom. O Espírito Santo é bom? Tem que ser retido dentro de nós? Tem. Como é que eu retenho o Espírito Santo? Tendo uma vida de santidade com Deus. E quando errar, reconhecer, principalmente pela ajuda do Espírito Santo, né? E se arrepender dos erros. Agora, uma atitude errada tira o Espírito Santo? Não. Mas permanecer no erro, sabendo que ele é erro,
Espírito Santo tentando nos convencer e não conseguindo, aí pode sim chegar um momento onde ele vai se extinguir de nós, né? Possivelmente, alguns que alegavam possuir esses dons. André, novamente, seu áudio está falhando. Eu estou falando aqui. Eu pauso. Tá repicando, tá horrível. Som. Quando dá essas travadas, eu consigo escutar aqui. Aí eu pauso, tá? Eu vou fazer assim, então. Quando ficar travando, eu vou dar umas pausadas para não prejudicar, tá? Beleza. É que eu tô com um retorno aqui, eu uso o computador e o celular. Então vamos lá. Possivelmente alguns que alegam que ter esses dons não estivessem à altura dos padrões bíblicos ou de santidade. Né? É muito interessante isso. Tem dons também, tem pessoas que falam que tem dons, mas às vezes a gente não sabe se tem dom não, porque a gente tem que tomar cuidado, né? Para saber se as pessoas que estão alegando ter dom, principalmente quando se fala de dom de profecia, né? A gente tem que ficar com olhos bastante abertos em relação a isso aí. Agora, é óbvio que se Deus ele precisa usar uma pessoa em um determinado momento, mesmo que essa pessoa não esteja lá nos padrões de santidade 100% da Bíblia, Deus pode usar aquela pessoa ali momentaneamente, tipo quando usava no Antigo Testamento, o Espírito Santo, né, isso pode acontecer, porque Deus ele não vai se limitar. Né? Se ele precisa agir em determinado momento, ele vai agir. Não significa que, por conta daquilo, aquela pessoa está 100% santa, está no padrão, não tem que mudar nada. Às vezes Deus pode ter te usado ontem, hoje, amanhã, mas existe muita coisa que você ainda precisa melhorar, ou que eu preciso melhorar. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Né? Segundo ponto, ó, ou estivessem falando de seus próprios desejos, também tem esses, né? Aqueles que falam de dons com desejos, né? Como se fossem coisas ali para próprio domínio, para próprio bem, a gente já comentou sobre isso. São coisas erradas. Por esse motivo, alguns estavam desprezando as profecias, né? Então tinham muitos que desprezavam as Então tinham muitos que desprezavam as profecias, né? E fica esse recado, né? Não podemos desprezar as profecias, temos que reter o que é bom. O Espírito Santo é bom, ele tem que ser retido dentro de nós, tem que ficar dentro de nós, temos que manter ele. Agora, vamos ver uma tirinha aqui abaixo e vamos ver qual leitura você faz dela. Ó. O profeta de Araque. Olha lá, ó. Vamos ver o que está escrito. Ó. Eis que te falo, que esta criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um varão. Né? Tem os profetas de Araque, viu, irmão? Que eles que falam, se creres, será menina, se não creres, será menino. Né? Aí ele se exime da culpa, né? Porque dependendo do que vir, a culpa é sua, que se teve fé ou se não teve fé. Então tem muito profeta de Araque por aí. O que você acha? Você já se deparou com algum profeta de Araque? Participe aí comigo. Quem já se deparou com um profeta de Araque por aí? Uai, disse que foi um tal de Ernesto lá na Igreja Missão Resgate. Uai, a irmã me ligou e falou que é profeta de Araque. Ele foi lá e pregou até bem. Agora eu não sei o que aconteceu, né? Mas pelo menos a pregação dele lá foi bom. Mas ela me alertou que ele realmente era um profeta de Araque. Profetizava para arrastar as pessoas da igreja. Eita, é isso mesmo. Quem mais aí? Já se deparou com um profeta de Araque? Mais ninguém, gente. Vocês estão fera, nunca viu. Na verdade, o que acontece é que tem pessoas que profetizam uma vez, e aí depois a igreja que fica naquela expectativa dele ser um grande profeta, sabe? E aí a pessoa acaba caindo naquele erro, né? De se ver com a necessidade de ficar profetizando e aí se torna um profeta de Araque, porque aí toda vez que ele vai lá pregar, ele tem que mandar uma profecia, e às vezes não condiz, que né, eu já tenho
uma conhecida ou uma pessoa que respeito muito, de uma palavra muito boa, como o Cláudio falou aí, só que toda vez que ela vai, ela tem vontade de falar das 7 luas. Daqui a 7 luas vai acontecer. Eu falei, gente, mas por que tem que ser só 7 luas? Não pode ser 10, não pode ser 2, tem que ser 7 luas. Aí eu acho que, aí eu começo já a ficar, né, Deus me perdoe, mas aí eu já fico duvidando, para mim já é coisa assim, eu acho que é pela necessidade que ela tem, porque a igreja, de estar profetizando, porque a igreja acaba esperando isso dela e ela acaba fazendo, entendeu? E aí eu acho que é de Araque mesmo. A Bianca contou uma história aqui, ó. A moça disse que Deus me mandou perdoar o abandono do meu pai. O coitado nem dormiu fora de casa. Depois o líder dela pediu desculpa. Então tem esse, irmão. Tem aqueles que o Espírito Santo às vezes está agindo no lugar, às vezes nem é por maldade. Tem os jaracos que é por maldade, mas tem uns que é sem maldade também. O Espírito Santo está agindo no lugar, ele olha para a irmã ou para o irmão e fala, nossa, né, queima alguma ideia da cabeça dele, queima, fala, nossa, acho que essa pessoa aí não deve ter pai, né? Aí queima fala, nossa, o Espírito Santo está falando para ele ir lá perdoar o pai dele. A pessoa vai lá achando que é o Espírito Santo, não, mas não é não. É o achismo, né? Os psicólogos de Araque, né? Que acha que aconteceu alguma coisa com você e que Deus está mandando ir lá te confortar, né? E então tem muito disso. Tem aqueles também, os irmãozinhos e irmãzinhas que se aproveitam, né? Que quer dar em cima um do outro, falando, Deus me falou que eu sei, né? Sonhei com você, ou Deus mandou escrever uma carta sobre a pessoa que eu ia casar e essa pessoa era igual a você. Então tem muito, né? Sim diz o Senhor, tu casarás comigo ou morrerás solteira, né? Tem muito desses aí, né? E é preciso ficar cuidado desses que são ainda, digamos assim, esses mais que quer só sentiu e achou que estava certo, tá querendo passar a perna na irmãzinha ou no irmãozinho, ainda dá para relevar, né? O problema, relevar não, né? Cuidar assim com cuidado. O problema é quando são grandes homens, né? Igual eles estão falando aí, o irmão sempre vai na igreja, ele tem que trazer uma profecia, alguma coisa, aí o irmão coloca na cabeça que tudo que eu falar vai acontecer, né? Presta atenção que se tudo que você falar vai acontecer, não é porque você é profeta, né? Porque aí você virou Deus já, o que você fala acontece. O profeta, ele não fala que alguma coisa vai acontecer da cabeça dele. Ele não manda alguma coisa acontecer, só revela algo que já está planejado para acontecer, né? E tem irmãozinho que acha que não. Que acha que se ele falar, vai acontecer porque ele falou, né? Porque ele é profeta. Até isso é errado. Vamos lá. Discernimento de espíritos, né? Esse é um dos dons também bastante debatido, né? E às vezes com pouca parâmetro para a gente analisar ele e identificar se o irmãozinho tem ou não, né? O que seria o discernimento de espíritos? A capacidade do crente a dizer o que é Deus ou não, né? De certa forma, todos temos o discernimento de espíritos, ou pelo menos deveria ter uma parte dele, né? É saber dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, saber discernir o que é um espírito bom de um espírito ruim, né? Tem gente também que acha que discernimento de espírito é o cara que ele já sente tudo, né? Que tipo, vê vulto e tal. Pode até ter gente que tem, né? Tem gente que tem discernimento de espírito que já sente e fala, nossa, tem um espírito disso aqui dentro, tem um espírito daquilo, ou tem uma pomba gira, ou tem um não sei o quê, né? A pessoa ela tem um discernimento forte, né? Você não sabe. Peraí que tá travando. E tento entrar mais alguém aqui. Qual é que acabou na aula? Tá bom. Ô, Silvio. Trabalho. Chegou o trabalho, Silvão. Vamos lá. Tudo bem. Então, quando a gente pensa em discernimento de espírito, ele é um dom que, de fato, todos nós temos que ter pelo menos um mínimo dele, né? Que é saber que é de Deus e o que não é de Deus, né? Mas tem, de fato, pessoas que têm esse dom um pouco mais aguçado. Consegue sentir, estou sentindo um espírito de morte nesse local, ou um espírito de suicídio, de angústia,
de abuso, né? Tem pessoas que têm esse discernimento espiritual mais forte, mas o fato é que pelo menos saber o que é de Deus e o que não é, nós temos que ter, né, gente? É óbvio que você pode pedir para Deus te aprofundar nesse discernimento de espírito, né? Só não pode ficar com medo depois, né? Então, é um dom que você tem que olhar com carinho aí, para depois não arrepender também de ter erro. Variedade de línguas. Alguém quer falar aí? Estou com o microfone aberto? Acho que não. Vamos lá. Variedade de línguas, ó. É concedido ao convertido. Ele louva a Deus em uma língua desconhecida. Se houver intérprete, será de grande edificação para a igreja e os nós. 1 Coríntios 14, do 2 ao 14. Isso vai ser importante a gente ler juntos. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 14, do 2 ao 14. Pessoal, tem alguém que está com o fone aberto aí. Fica de olho aí para desligar. Às vezes até eu consigo ver aqui e desligo. Pronto. Eu ativei já. Deixa eu transmitir aqui então. Então, 1 Coríntios 14, do 2 ao 14. Deixa eu aumentar aqui, que ainda está pequeno, né? Agora dá para ver. Muito bem. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Diz que ninguém o entende e em espírito fala em mistério. Então, primeira coisa, a não ser que tenha alguém que tenha discernimento de línguas, quando alguém fala em línguas, ele então está falando para homens, ele está falando para Deus, porque ninguém entende porque ele fala em mistério. Interessante, né? Porque a língua do Espírito Santo é uma coisa que a gente não consegue explicar naturalmente. Como assim não consegue explicar naturalmente, professor? Simples, presta atenção. Quando eu aprendo inglês, ou qualquer outra língua que seja, se eu vejo alguém falando aquela língua, eu sei o que a pessoa está falando, né? Eu tenho entendimento. Você estudou inglês, se tem alguém estudou francês, qualquer língua, alguém fala alguma coisa nessa língua, você entende, né? É o padrão de línguas no mundo. Né? Se você entende a língua, qualquer pessoa que falar aquela língua, você vai entender. Mas a língua do Espírito Santo é diferente, porque às vezes você fala, às vezes eu falo, às vezes outro irmão fala, mas você não entende o que eu falo e eu não entendo o que você fala, né? Então é muito diferente o conhecimento da língua do Espírito Santo para a língua humana, né? Quando a gente fala em línguas, a gente está falando para Deus, a gente está falando em mistério. Então nem quem fala em língua também vai entender o que a gente está falando. 3, ó. Mas o que profetiza fala o homem, edificando, exortando e consolando. Então, quando eu falo em línguas, eu estou me edificando, né? Agora, quando eu falo profecias, né? Estou edificando o corpo, as pessoas. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Isso mesmo, acabei de explicar e o próximo versículo era exatamente isso que eu falei. 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo fala, ó, quer falar em línguas? Busque esse dom, quero que todos falem, mas eu prefiro que vocês falem, profetizem, né? Porque quem profetiza edifica o corpo, agora quem fala em língua edifica a si mesmo. A não ser que tenha um intérprete, para que aí toda a igreja seja edificada. E é bem complexa essa ideia do intérprete aqui. Muito bem, continuando. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vós não falar por meio de revelação de ciências, ou de profecia, ou de doutrina?
É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem som, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombetas der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, som, como se entenderá o que dizeis? Porque estarei como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Muito bem. Essa análise de Paulo aqui é bastante interessante. Tem muita igreja de hoje em dia que simplesmente pula essa passagem e continua a leitura. Hoje em dia, principalmente nas igrejas mais neopentecostais ou pentecostais, o falar em línguas é muito incentivado, né? Porque o Espírito orando, o Espírito muitas vezes vai saber mais do que a gente precisa do que nós mesmos. No entanto, uma questão é válida de ser analisada aqui. Tem pessoas que simplesmente às vezes pegam um microfone num culto e começam a falar em línguas e fica ali horas falando em língua, ou não apelei horas, né? Mas vários minutos falando em línguas. E para quem é um novo convertido, aquilo não faz sentido nenhum, né? Você às vezes pode até estar orando em línguas ali também. Mas quando eu falo em orar em línguas, eu acho bastante interessante a gente levar isso em consideração. Isso é uma coisa que a gente faz nós com Deus, né? É lógico que às vezes num culto ali, em algum momento, o Espírito Santo está agindo forte, você vai falar em línguas, não tem problema. Mas é interessante que quem está dirigindo ali o culto, caso ele não tenha o dom de interpretação de línguas, que ele fale numa língua que seja compreensível para todos, né? Vai chegar um momento onde nós vamos poder falar só em línguas, quem sabe no céu, né? Mas até lá, é imprescindível que na igreja tudo que é dito seja compreensível para as pessoas, né? Que as pessoas possam entender o que está sendo dito. Você não está proibido de falar em línguas na igreja, você lá no seu lugar, fazendo sua oração, mas agora quem está com o microfone, é importante que tivesse um pouco mais desse discernimento, né? Isso vale para você, amanhã depois aí, quando tiver com o microfone, ou quem sabe aí, mas depois Deus vai te colocar como pastor, não esquece de 1 Coríntios, não, tá? Se não tem como interpretar, é melhor ser feito, né, em um momento a sós com Deus, ou quando você não estiver liderando o culto, porque algumas pessoas podem não entender o que você está falando. Lógico, se é uma reunião só de líderes, né, uma reunião de intercessão, aí é outro contexto. A gente está se referindo aqui a um contexto de culto normal, né, culto com convidados e tudo mais, e a gente sabe que acontece isso. Muitas vezes o pastor se anima lá, começa a falar em línguas, e aí as pessoas, aí, os mais novos, ficam, né, boiando, não entendem o que está acontecendo, e às vezes nem voltam, né? Então é muito interessante a gente ter esse discernimento, né? É saber profetizar, pedir o dom da profecia, o de línguas também, mas o de línguas uma coisa de mais intimidade com Deus, a não ser salvo, né? Como Paulo diz, se houver quem interprete. Eu não tenho de cabeça, eu conheço alguém que interpreta. Eu lembro que antigamente na igreja até tinha uma pessoa lá, mas salvo engano eu não lembro de cabeça alguém que tem esse dom de interpretar, não, né? E até porque a gente tem que ter fé também, né, para acreditar que o que a pessoa está interpretando realmente é o que a outra está dizendo, né? Tem que ter uma fé bastante grande. Fora aquelas pessoas também que falam em línguas, mas língua estranha mesmo, né? Nem língua de Deus, não. Às vezes eu escuto o que o irmão fala e começa a repetir, né? Normal. Os chupa-bala house, né? Tem muito desses aí também. Mas porque às vezes a igreja põe essa pressão, que a igreja tem que falar em língua, que a pessoa tem que falar em língua, o irmão começa a inventar, né? Chupa-bala house, né? Entre outros aí que eu esqueci agora, mas tem muito, né? Umas repetições parecidas. Então, é muito interessante
que nós tenhamos esse discernimento sobre a questão das línguas dentro da igreja, tá? Você... André, Oi, pode falar. você recorda aquele caso do filho do pastor Cisino, presidente judeu ex-missionário? Que ele estava no. Ele estava falando lá e ele fez levantou uma oferta de R$ 1.000. E, e um membro lá do culto lá, já fiquei sabendo que ele é parente da cúpula lá, dos Deões. Ele estava orando em língua e Deus fez ele interpretar durante o momento que ele estava orando em línguas. E ele interpretou. Ele chamou o filho do pastor Cisino de charlatão. Você lembra desse vídeo? Acho que você chegou a me contar sobre isso. Esse vídeo foi bem recorrente. A Assembleia de Deus foi escandalizado com ele. Depois pegou ele bebendo. Realmente, um outro vídeo depois pegou ele bebendo. O Teruel, pastor Teruel, filho do pastor Cisino, ex-presidente de um ex-missionário. Pois é, então, casos bem específicos, né? Mas Ele falou em línguas, depois ele interpretou, e realmente o Espírito Santo confirmou, porque um vídeo pegou ele bebendo. Você vê que foi de Deus, né? Confirmou ainda. mas é essa questão, né? E até o fato de beber também é outra questão discutível também aí, nesse parâmetro. Eu já contei para vocês a vez que os pastores de Israel vieram aqui, né? E pediram cerveja lá e tava. Eu falei, pai, quem pediu cerveja? Cerveja é pecado. Mas lá em Israel os pastores tomam cerveja, né? Então, cultural. Som, travou, né? Então, é questão cultural. Mas tem, de fato, isso, né? Se a pessoa for falar em língua, é importante ter interpretação. Lógico que a igreja pode ser incentivada a adorar em línguas, né? Quem fala em línguas, né? Eu vejo meu pai às vezes falar, quem sabe orar em línguas, agora ora em línguas. Quem não sabe, ore aí a Deus, peça a Deus, né? Dá informação para as pessoas, mas ficar orando em línguas com microfone, sem uma interpretação, eu vejo como sendo algo que não edifica a igreja. Pode edificar o pastor, mas não vai edificar a igreja. Peraí, que mais alguém tá pedindo para entrar aqui. Falta só 20, 30 minutinhos. Vamos lá. Muito bem. Continuando, então. Interpretação de línguas. O que seria interpretação de línguas, então, nesse sentido? Olha lá. Capacidade dada pelo Espírito Santo para um crente que entenda e transmita à igreja o que foi dito em línguas estranhas. A própria pessoa que fala pode ter esse dom. 1 Coríntios 14, 13. Né? Então, o Cláudio deu um exemplo. A pessoa falou e ela mesma interpretou. Pode ser que seja a mesma pessoa, pode ser que seja uma pessoa diferente, mas isso é o que concede o dom de interpretação de línguas. É alguém que sabe discernir o que foi dito ali em oração pelo Espírito Santo para que a igreja inteira ou que as pessoas que estão ali no local possam ter uma compreensão daquilo que está sendo revelado. Muito bem. Só estou travando um pouquinho, deixa eu melhorar. 1, 2, som, beleza. Agora, algumas coisas que a gente deve observar. Primeiro, limitar Deus é um erro de muitos, né? Tem muita gente que gosta de limitar Deus, dizendo, por exemplo, que este ou aquele dom não existe mais. Tem gente que fala isso, né? Querer isso. Esse dom não existe. Esse dom era só na época dos apóstolos. Atualmente não tem ninguém que fale em língua de verdade, ou alguém que interprete. Né? Isso é coisa lá da época da igreja primitiva. Mas tem que ser limitar a Deus. Se Deus quisesse realmente que fosse só para a igreja primitiva, de fato ele pode. Né? Ele tem essa autonomia. Agora, se Deus quer usar eu, o Cláudio, ou qualquer um, com qualquer dom que seja, ou qualquer habilidade, não convém a nós limitar, né, a ação do Espírito Santo. Mas tem gente que ainda hoje recorre nesse erro, né, de limitar a ação de Deus. Falar,
Isso era sua época, né? Não existe mais. Peraí, só tá travando aqui. Então, tem gente que tem isso. Você já deve ter se deparado com pessoas assim, principalmente aqueles que se acham grandes estudiosos da Bíblia, né? E aí ficam limitando a Deus. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é limitar a Deus. Se Deus quiser dar o dom para a gente, Ele vai dar? Vai, né? Não compete a nós dizer a quem Ele deve ou a quem Ele não deve dar o dom espiritual, certo? Então, essa é a primeira observação que a gente tem que dar. Segunda, qual a prova que nós temos disso, né? Que Deus, de fato, não dá mais um dom, ou que esse dom não existe. Tem como a gente provar, né? Se o irmão, de fato, está falando em línguas, ou se ele está inventando palavras, né? Tem como a gente também provar que o irmão está fazendo é ou não vindo da parte de Deus. É lógico, se for de Araque, aí Deus realmente nos ajuda a revelar que aquilo não é dele. Agora, provar que um dom não existe, não tem como fazer isso, né? Incorreria num erro isso aqui. Então, é bastante errado a gente querer limitar Deus ou a quem ele vai dar o dom, ou por que ele usou só um dom em determinado momento e agora ele não usa mais, né? Então, isso aí tem que ficar bastante certo na nossa cabeça. Terceiro cuidado nosso aqui, ó. Analise cuidadosamente para testificar se provém de Deus, né? E isso você pode fazer. Analisar cuidadosamente para testificar se vem de Deus, baseado na Bíblia. Então, aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5:21 e João 4:1. Vamos ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 21. Olha lá, ó. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. E João 4:1. Eu tô passando um avião aqui em cima do meu prédio, pelo amor de Deus. João 4:1. Olha lá o que diz. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Peraí. Isso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se para outro lugar. Então, julgando, né, o próprio povo ali, julgando se Jesus ele podia ou não fazer alguma coisa. De fato, assim como os fariseus fazem, até hoje a gente tem um pouco dos fariseus aí, né, que colocam em xeque algumas coisas dizendo que não vem de Deus. Eu acredito que quando uma coisa não vem de Deus, mais cedo ou mais tarde, Deus nos revela, o Espírito Santo vai nos revelar para que nós não venhamos em nada. Som, dois, testando. Então, como eu estava dizendo, eu acredito que realmente alguma coisa não vem de Deus, ele vai nos mostrar. Ele não vai deixar nós recorrermos em erro ou sermos enganados por alguém. Agora, analisando e não achando nada que contravenha, de fato a gente tem que entender que Deus ele tem todo o poder, sim, para agir da maneira que ele quiser e dar o dom para quem ele quiser. Quarto ponto. Não são tão comuns, mas Deus, na sua soberania, concede a quem ele quiser. Então, alguns dons são comuns mesmo, principalmente esse de interpretar línguas. Né? É muito raro. Eu lembro de um caso desse, igual eu estou falando. O Cláudio lembra de um caso aí, mas que nem conhece a pessoa assim, pessoalmente, né? Esse caso que saiu em rede nacional e tal. Mas de fato é um dom bem raro, mas não é porque ele é raro que ele não exista. Pode sim existir o dom de interpretação de línguas, e eu creio que se aquela pessoa for um charlatão, Deus vai revelar, assim como também se não for, Deus vai revelar também, certo? Então, a gente tem que crer que Deus, ele mesmo, vai nos ajudar nesse discernimento, né? Para que a gente não cometa o erro de sair julgando fulano ou ciclano se ele está mais ou menos correto em relação ao que Deus deu de dom para ele.
O falar em outras línguas, idiomas diferentes que o Espírito concedia. Muitos reconhecem que falar em línguas não evidencia o batismo no Espírito Santo e procuram provas teológicas para o seu ponto de vista. Mas as epístolas não estão divorciadas das experiências de Paulo. O valor das línguas como um sinal de edificação pessoal nos ensina a corresponder ao Espírito Santo. É interessante que falar em outras línguas também, né, idiomas diferentes também acontece. Tem aquelas testando som, melhora. Vamos lá. De fato, um dos dons também pode ser esse, falar em uma outra língua, né? Tem gente que já falou em inglês, já falou em francês, já falou em alemão, né? Em outra língua ali pelo Espírito Santo, né? É óbvio que esse ainda é mais raro você falar em um idioma diferente, porque a gente também não vai achar que Deus vai te fazer você falar em alemão aí na sua casa, simplesmente para você falar em alemão. Não que Deus não possa, Deus possa te dar o dom de falar em alemão, mas para que ele vai te dar esse dom dentro da sua casa, sem nenhuma necessidade? Né? Isso é a ser pensado, é óbvio. Às vezes você está na Alemanha, não sabe falar alemão, e às vezes o Espírito Santo te dá o dom de falar alemão ali, em determinado momento, depois você não tem mais esse dom. Aquele dom foi em determinado momento para determinada coisa, é mais plausível, né? Agora, Deus pode fazer você falar em japonês, chinês aí na sua casa? Pode, né? Vai recorrer no princípio de para quê, né? Mas ele pode. Agora, é lógico que em determinada situação, onde você estiver em determinado local, uma igreja, cheio de refugiado, alguma coisa, pode ser que, de fato, você consiga ali falar uma outra língua, né, por um determinado momento ali. Tem gente que fala, já falou inglês, né, Deus me deu inglês e tal. Em uma determinada circunstância, acho que sim. Alguém já se deparou com isso? Né? A pessoa começou a falar em outra língua ali, ou aprendeu uma outra língua instantaneamente, ou em um determinado momento? Se sim, fala aí comigo, que parece que a Maria Tereza mandou um recado aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela quer falar alguma coisa. Enquanto isso, pode falar aí. Alguém aí já vivenciou essa experiência de falar em uma língua diferente, ou conhece alguém? Não? Meu pastor, às vezes, prega em inglês, mas ele interpreta depois. Fala alguma coisa só. Não, sim, aí sim. Eu vou falar que tem casos de pessoas que aprende, falei inglês. Tinha um cara que falava para mim, mas esse eu sabia que era meio charlatão, né? Mas tem gente que fala, nossa, eu falei inglês, cara, mas depois eu não sabia nada. Foi, então como é que você sabe que você falou inglês, irmão? Né? Tem uns que é charlatão, mas a gente, novamente, não pode limitar a ação de Deus, né? Se você estiver em algum lugar e Deus precisar que você fale com alguém, dê uma mensagem para alguém, ele pode fazer você falar em qualquer língua, até língua de índio, língua alemã, que precisar, ele vai te auxiliar, né? E depende da sua fé também. Agora, para o seu bel prazer, ou para você colocar no seu currículo, aí eu já acho mais difícil, né? Mas também não vou limitar Deus aqui. Era assim que o idioma dos assírios soavam para os hebreus. Para quem não conhece o hebraico, esse idioma também soaria como sílabas sem sentido, né? Então tem também essa ideia. Quando a gente escuta uma língua que a gente não conhece, a gente não entende nada, né? Por exemplo, em hebraico, ó, nosso pai, em hebraico, Aveinu, não temerei o mal, Loeirará, louvai-o pelos seus atos poderosos. Tá? Em Salmo 152, olha lá, Haleluhu Bigvurotav. Né? Então, óbvio, a gente não sabe hebraico, parece coisas sem sentido, parece uma língua estranha, né? Agora, não importa como as línguas soam, nem se são idiomas de homens ou de anjos. Elas significam idiomas tanto em Atos como em Coríntios. Quando falamos em línguas,
Nosso espírito ora pelo qual o dom opera. Então, lógico, quando você está orando em línguas na sua casa, você está falando a língua dos anjos. Mas em determinado momento, Deus pode orar, às vezes, numa praça pública, quem sabe, um lugar, e às vezes você vai estar orando em um outro idioma, em árabe, em alguma coisa, para que alguém seja edificado ali, naquele lugar, numa outra língua que você não conhece, né? Então, isso é bastante interessante. Tem gente que se aprofunda muito no estudo das línguas, né? Na questão até da língua dos anjos, se aprofunda nisso. Um cara que era muito forte nisso era o J.R. Tolkien, né? Que era amigo do C.S. Lewis. Ele criou a língua lá dos elfos, né? Elfos considerados anjos, né? Tem caras que são muito estudados em linguística nesse sentido, né? E pessoas assim seriam até mais fácil discernir se é outro idioma ou se é um idioma desconhecido, uma fala do espírito, dos anjos, né? Mas é claro que a gente não pode imitar a operação de Deus e que em determinado momento ele pode nos usar para falar qualquer língua. Já pensou, sei lá, na Arábia, começar a falar em árabe para edificar ali aquele povo? Né? Seria muito doido, né? Como beijo nos lábios, assim é a palavra correta. Muito bem, sabedoria, né? O que é a palavra correta? Sabedoria. Sabedoria é um dom, professor. O dom de dizer a palavra correta é um dom, né? Você já parou para pensar que em determinadas situações você pode ter resolvido um problema grave ou confortado uma pessoa porque você usou a palavra certa? E isso é o que a gente chama de sabedoria. E Provérbios fala, como um beijo nos lábios, assim, é a palavra correta, ela soa, ela vem ali e causa um impacto em nós, a palavra correta, né? Quando a gente fala de sabedoria, não tem como a gente escapar de Salomão, né? Salomão, um homem sábio, e aquela história, né, das duas mães ali, querendo saber quem era o filho, e Salomão vem com a palavra de sabedoria ali para trazer o discernimento de quem que era o filho e quem que não era o filho. Então, sabedoria também é um dom? Era, meu amigo. Você acha que Salomão, a sabedoria dele vinha dele? Não, a sabedoria dele vinha de Deus. E assim como Deus deu sabedoria para Salomão, ele também pode nos dar sabedoria. Então, é o dom espiritual de dizer a palavra certa, na hora certa e para a pessoa certa. Você já experimentou isso aí? Né? É a capacidade de defender o evangelho, ter palavras prudentes para estabelecer os novos na fé. Então, sabedoria é muito importante. Tem gente que sabe a palavra certa, mas diz ela na hora errada. Tem gente que sabe a palavra certa, sabe a hora, mas fala para a pessoa errada. Ou tem aquele que está na hora certa com a pessoa certa, mas tem a palavra errada. A sabedoria, então, é esses três pilares, né? É saber o que dizer, a hora de dizer e para que pessoa dizer. Por exemplo, vamos supor que você tem um filho, né? E ele tem um sonho aí de fazer uma medicina, um curso na faculdade federal. E ele foi lá e não passou. Você sabe que ele não se esforçou muito, que ele não estudou muito, né? Que ele não se empenhou. Mas na hora que ele recebe a notícia que ele não foi bem, né? Que ele não conseguiu passar, que ele está ali triste, abatido, não é, embora seja a palavra certa, dizer para ele, ó, meu filho, você não se empenhou, você não se dedicou, se você quiser passar, você precisa dedicar, você ficou folgado, né? Você não se empenhou tanto de devia. Não é a hora certa de falar aquilo, né? A palavra é certa, mas a hora não é certa. A palavra certa porque o momento é confortar o filho, dar uma força para ele, falar que não é a última chance, que ele pode tentar de novo. Isso é a coisa certa na hora certa. Vai chegar, às vezes, outro dia, na outra semana, recuperou do bar, pronto. Aí você traz aquela palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Fala, meu filho, o esforço que você teve, você viu que não te levou em lugar nenhum. Então, se você quiser chegar nisso aqui, você vai precisar se esforçar muito mais e se dedicar muito mais. Né? Então, a gente precisa entender o que é sabedoria. Às vezes a gente acha porque a nossa palavra é a certa, ou porque a gente sabe o que é certo, que nós podemos dizer a qualquer hora ou para qualquer pessoa. Mas sabedoria não é só dizer a palavra certa, é dizer a palavra certa
na hora certa, para as pessoas certas. Isso faz total diferença, certo? Isso é o que vai trazer a mudança, né? O que vai fazer você passar de uma pessoa certa para uma pessoa inteligente, para uma pessoa sábia. Vocês devem estar visualizando aí a mensagem no canto. A Maria Tereza pediu para eu passar o link da próxima aula para vocês diretamente. Então, daqui a pouco, eu passo no WhatsApp aí. Alguém que tem meu WhatsApp, manda uma mensagem que eu mando o link para vocês, tá? Então, esse é o dom de sabedoria, certo? Muitas vezes você deve ter se deparado com esse problema. Você tinha a palavra certa, mas aparentemente não gerou efeito. Ou tire sal pela culatra, você gerou uma briga dentro do seu casamento ou com seu filho, ou você decepcionou ele. Porque nem sempre é porque a palavra é certa que a hora é a certa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós cristãos. Às vezes a gente tem a palavra certa, mas a gente não sabe a hora certa de dizer. Eu vejo isso muito na política. Às vezes nós não somos muito sábios, né? Acontece alguma coisa, a gente ainda não sabe todos os fatos e a gente fica falando palavras que a gente acha que é certa ou defendendo coisas que a gente acha que é certa, mas às vezes no momento errado, né? Por exemplo, esse caso aí agora, né, sem politizar, mas do Bolsonaro com o Moro lá, né? O que eu vi de gente metendo pau no Moro, né, acabando com ele, né? Não está escrito, gente. Beleza, pessoal. Pode ser que realmente ele esteja errado, esteja mentindo, né? Mas a gente não sabe todos os dados, a gente não tem todas as informações, a gente não sabe o que se passou nessas reuniões lá, né? Do que ele está falando. Então, já pensou se de fato ele tiver certo e tiver falcatrua no meio? Tomara que não. Mas você já pensou se tiver o tanto de crente que vai ter que engolir as palavras, né? Que vai passar vergonha por simplesmente denegrir a imagem de uma pessoa, acabar com a pessoa antes de ter todas as informações, simplesmente porque idolatra a outra, né? A gente tem que ter muito cuidado. O cristão tem que ter mais sabedoria. Às vezes ele tem a palavra certa, às vezes nós sabemos o que é certo, mas quando expomos na hora errada para as pessoas erradas, nós podemos incorrer no erro, né? Então, sabedoria, anote isso pro resto da sua vida, é saber dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, é um pilar, são 3 pilares, né? Para que você possa ser uma pessoa sábia. Deixa eu ver a hora aqui, já são 8h10. Como esse tema aqui eu gosto de estender um pouquinho mais nele, da sabedoria, ensino, exortação, né? Vamos deixar esses temas aqui para a próxima aula. Deixa eu já fazer uma chamadinha de quem esteve presente aqui na aula. André. Se alguém quiser falar sobre alguma situação dessa. Oi. André, não, eu quero falar sobre a Avin. Você tem alguma dica para nós da Avin? Sobre essa matéria, do que está? Ou não? Quer parar de gravar aqui.